Bem, vamos resolver exercícios, né? A gente tem que resolver exercícios para poder entender o assunto, fixar o conteúdo de uma melhor forma possível. A gente vai começar com questões mais simples e bem contextualizadas. Nesse caso aqui é uma questão que fala de fonte de energia alternativa, renovável, e fala da região onde essa energia vai ser maior, bem mais produzida. Tá? Então aqui eu tenho 4 fontes de energia renovável e eu tenho a região. Aí eu quero saber onde é que ela é mais produzida. Então aqui eu tenho as alternativas e você vai associar uma região com um tipo de energia. Tá? Pode ter mais de uma região com mais de um tipo de energia. Então vamos direto para a resposta para compreender, já que é uma questão muito direta, onde você tem que saber qual a região produz mais tal tipo de energia. O etanol, que é obtido através da cana-de-açúcar, ele é produzido principalmente na região sudeste e nordeste. Tá? Então a alternativa que vai fazer essa associação é o número 1, que é energia etanol, com a letra B e a letra D. Então você vem aqui e vê se tem BD, né? 1B, 1D, 1B, 1D. Então a gente já elimina a letra A, já elimina a letra D e elimina a letra E. Só pode ser a B ou a C. A energia solar já dá para ter noção que é a região nordeste, né? Então a energia solar, que é a 2, vai ser 2D, que é o nordeste, mas também pode ser o norte. O norte também é a região que há muita incidência de energia solar. No entanto, a região sudeste supera a região norte devido à produtividade, já que a região norte é pouco habitada e tem uma infraestrutura ruim. Tá? Então aqui vai ser de novo 2D, 2B. Então 2 vai ser B e D. Então aqui a gente elimina a letra C. A resposta aqui é a resposta da letra E. Tá? Então a energia eólica, para completar, a gente já tem ideia de que a região nordeste vai aparecer novamente devido à região com maior presença de força, maior constância de ventania nessa região. No Brasil também a gente encontra a região sul na forma de obter energia eólica. Então, novamente eu vou ter 3 para a região A, que é a região sul, e 3 na região D, que é a região nordeste. E por último, o biodiesel, que é produzido em larga escala, principalmente na região centro-oeste e na região sul. Tá? Logo, eu vou ter 4A e 4C. É uma questão que pode ser cobrada na prova do Enem, não só esse tipo de questão, mas também a região onde tem maior produção de petróleo. Tá? Então você tem que lembrar onde são as regiões onde tem mais tipo de petróleo, onde é mais produzido petróleo. Tem que saber quais são as principais hidrelétricas do país. Aqui a gente tem alguns exemplos: Itaipu, Xingó. E os principais biocombustíveis. A gente tem o etanol, o biogás e o biodiesel. Tá certo? Essa questão aí é só para a gente lembrar de que a química ambiental ela também costuma cair nas provas do Enem. Como a segunda parte dessa resolução de questões, a gente vai para a parte de nomenclatura. Então aqui a letra A, B e C. Você tem que verificar nesses compostos, primeira coisa é saber qual é a função que eles pertencem. Então letra A, que função é essa? Letra B, que função é essa? E na letra C, qual é a função desse composto? Se você observar bem, todos os compostos apresentam oxigênio no meio de radicais. Então quer dizer que eles pertencem à função éter. Tá certo? Função éter é aquela que tem um radical na direita ligado ao oxigênio e está ligado a um radical na esquerda. Então tem que ter um composto com carbonos desse lado e um composto com carbono desse lado. Sabendo disso, você tem que lembrar que a nomenclatura dos éteres,
obedecem uma regra. Primeiro você dá nome ao composto com menor sequência de carbonos. Então, primeiro começa com menor, no meio você coloca o nome oxi e depois você coloca o nome do maior, daquela sequência que tem mais carbonos. E aí você vai dar nome do hidrocarboneto correspondente. Então, na parte da esquerda vai ser et, por exemplo, no meio vai ser oxi e depois vai ser etano, se ele tiver 2 carbonos. Tá certo? Então vamos lá na letra A. Na letra A, ele tem um radical aqui. Esse radical tem 2 carbonos. Tá? Ele tem 1 carbono, tem 2. Qual é o prefixo para 2? É o prefixo et. Pronto, tem 2 aqui. E na direita você verifica quantos carbonos ele tem. Tem 1, 2, 3. Então aqui eu sei que vai ser o prop. Tem que lembrar daquela tabela lá. Tabela de nomenclatura. Então, para você dar nome a esse composto, você observa a que tiver menor lado, ou melhor, que tiver menor quantidade de carbonos. No caso aqui vai ser et, começa por ele. No meio você coloca oxi. E por último você coloca propano, porque aqui tem 3 carbonos. Pode ser esse nome ou pode ser esse nome também, isopropano. Por que isopropano? Porque o carbono que está ligado ao oxigênio é o carbono do meio, ele está dividindo a cadeia no meio, basicamente. Então vai ser o etoxpropano ou o etoxisopropano. Na letra C tem o mesmo nome, só que agora é etoxipropano. Aqui não pode ser isopropano, tem que ser propano. Tá? Porque aqui é o et, porque tem 2 carbonos, aqui vai ser o prop, porque tem 3 carbonos. Tá certo? E na letra B? Na letra B eu tenho aqui com 3 carbonos e esse aqui tem 6. Então você começa com o nome daquele que tiver menos carbonos. Então você coloca o que tiver 3 primeiro. Então aqui vai ser prop. Coloca o prefixo ox e depois você coloca ciclohexano, que se refere ao nome desse composto aqui. Ciclohexano porque são 6 carbonos, então fica hexano. Esse composto ramificado, ele é um hidrocarboneto. O nome dele é 6-isopropil 3-metil-decano. Por que isso? Primeira coisa que você vai ter que lembrar é qual é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tiver maior sequência de átomos de carbono. Tá? Então você vai ter que procurar de uma ponta até outra onde é que tem mais carbonos. Então vamos ver. A que tiver mais carbonos é a que tiver maior sequência. Então você observa aqui a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é uma sequência daqui para cá que tem 9 carbonos. E o que sobrou, que no caso é essa parte aqui sobrou, né? Passei a régua, sobrou esse e sobrou esse. São os radicais. Tá? Aí eu vou observar uma outra sequência de carbonos para ver se tem mais uma outra cadeia possível. Vamos ver. Vou observar uma sequência dessa ponta até essa para ver se ela tem 9 carbonos ou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então essa sequência aqui é a sequência que tem mais carbonos. Então ela é a cadeia principal, por isso que o nome dela é decano. Decano é porque tem 10 carbonos. Certo? Aí, depois que você já observou a cadeia principal, vou apagar para a borracha aqui, a cadeia principal é essa, você vai enumerar, você vai colocar os números para cada carbono. Ou seja, esse carbono aqui é o carbono 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. Esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Eita, está faltando um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, tá certo. 8, 9
10. Pronto. Por que eu comecei contando daqui? Por causa desse radical que está sobrando aqui. Ele está mais próximo dessa. E esse aqui é um radical, ele está mais distante dessa ponta. Tá? Então, que radical é esse? Ele é o 3-metil. Metil porque só tem um carbono. E que radical é esse? Ele é o 3-isopropil, ou também chamado de 6-propil. Tá certo? Então, mais uma questão sobre nomenclatura para a gente relembrar um assunto muito importante. Não é tão cobrado, mas a gente lembrar desse assunto é interessante. O nome desse composto aqui, muito simples, ele é uma acetona. Ele é uma acetona, ele pertence à função cetona. Tá? Toda acetona tem uma carbonila, que é uma estrutura parecida com essa. E para você dar o nome a esse composto, basta você contar a quantidade de carbonos. Então aqui ele tem 1, 2, 3 carbonos. O prefixo para 3 é prop. A ligação entre os carbonos é an e a terminação é ona. Esse composto é o menor composto das cetonas. Tá? A propanona é a menor cetona que existe, que é a acetona. Outra cetona, mais uma cetona aí. No caso dessa cetona aqui, você vai aparecer o número 2. Esse número 2 é justamente o carbono que está presente a carbonila, que é o carbono 2. Então, além de você dar o nome da cetona, que é a pentanona, você tem que colocar esse número 2 que se refere à posição da carbonila na cadeia. Então, entre a ligação an, que é a ligação simples, e a terminação ona, você tem que colocar o número 2, que é a posição. Tá certo? Esse composto aqui não é uma acetona, esse composto aqui é um álcool. Todo álcool, para ser um álcool, tem que apresentar uma hidroxila, que é esse aqui, ligado a um carbono saturado. Esse carbono aqui é saturado porque não tem dupla. Tá? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos, então é but. 4 carbonos é but. A ligação é simples, é an, e você vai ter que dizer onde está essa hidroxila. Qual é o carbono? É o carbono 2. E a terminação vai ser O, porque ele é um álcool. Então aqui a gente termina essa parte de nomenclatura, que é uma parte chatinha, mas é interessante a gente relembrar, porque se for cobrado na prova do Enem, no vestibular, você já sabe como fazer e dar nome aos compostos orgânicos. Então até a próxima, com mais exercícios, e muito obrigado pela atenção.